Você já se perguntou quantas vezes você mesmo é o seu maior inimigo? Quantas vezes foi você quem sabotou seus próprios planos? Quem arrastou para o amanhã o que deveria ser feito hoje? Quem se entregou ao conforto disfarçado de autocuidado, enquanto na verdade estava fugindo de si mesmo? Há uma versão de você que precisa morrer. Uma versão fraca, hesitante, dominada pelo medo, pela procrastinação e pela necessidade de aprovação. Ela é sorrateira, ela se esconde atrás de desculpas bem articuladas, ela se veste de cautela, mas ela tá te matando por dentro todos os dias. E enquanto você não declarar guerra contra essa versão, você jamais conhecerá a verdadeira força que Deus depositou dentro de você. Jordan Peterson afirma: você não é aquilo que deseja, você é aquilo que tolera em si mesmo. E, talvez até agora, você tenha tolerado demais. Tolerou preguiça, tolerou desordem, tolerou a fuga de responsabilidades. Mas hoje, aqui, começa o funeral dessa parte frágil que te arrasta para baixo. Porque Deus não te criou para ser escravo da sua própria fraqueza. Está escrito? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Seja muito bem-vindo ao canal Mente Milionária, onde transformamos dor em força, caos em clareza e hesitação em decisão. Aqui você não caminha sozinho. Este é um lugar para guerreiros que decidiram matar a versão fraca para libertar o seu verdadeiro eu. Antes de continuarmos, comente agora: eu sou parte da transformação. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso público com a sua evolução. E se essa mensagem já está te tocando, se inscreva no canal e venha caminhar conosco nessa jornada de fortalecimento real. Você já sentiu que dentro de você há algo maior, uma força selvagem, criativa e poderosa, menos mais que está sufocada? Você sente que pode mais, que nasceu para ser mais, mas ainda está acorrentado a hábitos fracos, pensamentos limitantes e justificativas elegantes. Você sente a dor de viver abaixo do que poderia ser. Essa dor é o chamado de Deus. É o eco da sua própria alma te alertando. Você está perdendo tempo alimentando a sua versão mais fraca. Marco Aurélio escreveu: a maior vitória é a que conquistamos sobre nós mesmos. E essa é a batalha que você está evitando lutar e contra-voca. É contra suas desculpas, contra sua procrastinação, contra suas concessões. E o tempo não espera. Cada escolha que você faz alimenta uma das suas versões, a forte ou a fraca. A cada manhã, a cada decisão, uma delas cresce e a outra morre. Zenão de Sítio, o homem que fundou o estoicismo, perdeu tudo em um naufrágio. Ele poderia ter desistido. Poderia ter se rendido à miséria e ao vitimismo. Mas foi no fundo do poço que ele encontrou a filosofia que o reconstruiu. E você? Vai esperar perder tudo para renascer? Vai continuar adiando a sua transformação esperando que o mundo mude, quando é você quem precisa mudar? Epicteto, nascido escravo, entendia mais de prisão do que qualquer um, mas ele encontrou um lugar onde ninguém podia tocá-lo: a sua mente. Ele disse: ninguém é livre se não dominar a si mesmo. A prisão dele era física, a sua é mental. Você é prisioneiro da versão fraca que você próprio alimenta, e você é o único que pode libertar. Sei, a Bíblia é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade que liberta é dura. Você tem vivido como escravo da sua fraqueza porque tem evitado a responsabilidade de ser forte. Você tem chamado de autocuidado o que é na verdade fuga. Você tem se dado folgas demais, descansos demais, concessões demais. Você tem embalado a sua fraqueza com palavras doces e gestos confortáveis. Mas hoje algo em você precisa acordar. Jordan Peterson nos lembra que a vida não é sobre evitar sofrimento, mas sobre encontrar um propósito suficientemente grande para justificar o sofrimento inevitável. A questão não é se vai doer. Vai. A questão é: pelo que você está disposto a sofrer? O estoicismo nunca foi uma filosofia para ser lida e esquecida. É uma filosofia para ser vivida, para ser aplicada no campo de batalha da vida real. Não se trata de contemplar ideias bonitas, mas de construir um caráter inabalável. E o primeiro passo para isso é declarar o fim da versão que te aprisiona. Não é com violência, é com decisão. Não é com pressa, é com disciplina. Não. É com raiva. É com clareza. Você mata a versão fraca quando define limites, quando executa planos mesmo sem vontade, quando constrói hábitos que alimentam o seu espírito forte. O sucessor de Zenão dizia que a alma precisa ser treinada, como um músculo. E todo treino é doloroso, mas é essa dor que molda. É a dor que constrói. É a dor que lapida. Paulo, o apóstolo, escreveu: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9:27, ou seja, até o próprio corpo precisa ser colocado em obediência,
E hoje sua alma está sendo convocada para a guerra. Uma guerra silenciosa. Uma guerra contra o ego, contra a preguiça, contra a procrastinação, contra o medo do fracasso. Uma guerra contra a necessidade de ser aprovado pelos outros. Uma guerra onde você pode escolher lutar ou se render, mas você precisa saber: se você não lutar, a sua fraqueza te arrasta. Se você não reagir, ela te consome. Se você não agir, ela te destrói. Essa guerra é diária. É nas pequenas escolhas que ninguém vê. É no momento em que você decide levantar da cama ou ficar mais 5 minutos. É na decisão de treinar, mesmo cansado. É no não que você diz ao prazer imediato. É no sim que você diz à disciplina. Mas a versão fraca de você vai resistir. Ela vai tentar te puxar de volta. Ela vai te lembrar dos velhos hábitos, os velhos atalhos. Vai tentar te convencer de que você merece continuar como está. Que a mudança é arriscada. Que é melhor mentir-se. No seguro lembre-se. O que é confortável pode estar te matando devagar. Dentro de você existe um guerreiro, existe algo que foi feito para resistir, para construir, para liderar. Existe alguém que carrega uma missão dada por Deus. Tá escrito: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Esse guerreiro está sufocado pela versão fraca que você alimenta. Mas ele pode despertar hoje. Ele pode se erguer agora. Ele pode começar a dominar suas escolhas a partir desse instante. Não espere perder tudo para descobrir quem você é. Não espere que a vida te jogue no fundo do poço para decidir mudar. Pergunte a si mesmo: quem dentro de mim precisa morrer para que meu verdadeiro eu possa viver? Essa pergunta é o ponto de partida. Você não vai se transformar apenas ouvindo. Você precisa agir, você precisa decidir. Você precisa criar um plano, escrever seus princípios, declarar seus limites, desenhar sua rotina. Você precisa começar. E agora, eu te convido, deixe um comentário dizendo: eu sou parte da transformação para selar esse compromisso com você mesmo. Isso vai te lembrar que você está dando um passo definitivo. Se inscreva no canal Mente Milionária e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa declarar a guerra à própria fraqueza. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas fortes, consistentes e determinadas. A sua jornada está apenas começando. E a decisão mais importante é a que você faz agora. A versão fraca de você não vai desaparecer sozinha. Ela precisa ser substituída. E quem pode fazer isso é você. O mundo precisa da sua versão forte. Você precisa da sua versão forte. Deus te chamou para ser forte. A versão fraca de você sobrevive no caos, na desorganização, na ausência de propósito. Ela é nutrida pela ausência de regras, de direção, de limites. E para matá-la, você precisa levantar um sistema de princípios inegociáveis. Precisa ter fundamentos sólidos que te sustentem quando o cansaço chegar, quando a dúvida surgir, quando o mundo parecer desabar. Como disse Jordan Peterson, o propósito não é felicidade, é responsabilidade. O peso da responsabilidade sustenta o significado da vida. O que você carrega hoje? Qual responsabilidade tem sustentado sua transformação? Você já percebeu que os dias em que mais se sente perdido são exatamente os dias em que não tem um compromisso firme com algo que te eleva? A Bíblia ensina: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5:37. Você precisa ser claro e definitivo com você mesmo. Ou você decide pelo que vive, ou a fraqueza decide como você morre. Marco Aurélio não começou a vencer o império externo antes de dominar seu império interior. Seus escritos mostram um homem em constante confronto consigo mesmo, mas movido por princípios inquebráveis. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Os princípios inegociáveis são como muralhas que protegem a versão forte de você. Eles precisam ser claros, precisam ser simples, precisam ser aplicáveis. Exemplo: acordar cedo, treinar todos os dias, estudar diariamente, recusar o prazer imediato, investir no que realmente importa. Quando você decide quais são esses princípios, você define a estrutura sobre a qual vai construir seu novo eu. A disciplina, que para muitos parece uma prisão, na verdade é a sua libertação. Jordan Peterson diz que você precisa organizar seu mundo como se fosse o soldado arrumando sua cama pela manhã. Não porque é confortável, mas porque é o primeiro ato de resistência contra o caos. E aqui está o segredo: você não pode negociar com a sua fraqueza. A sua versão fraca sempre vai tentar te persuadir a ceder, a dar um dia de folga, a deixar para depois. Mas quando você cria um sistema de princípios sólidos, você não dá espaço para ela. Você cria uma fortaleza que ela não pode invadir. Tá escrito: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. E é no pouco que você vence,
É no detalhe que você prova a sua força. O horário que você acorda, o alimento que você escolhe, o treino que você não quer fazer, a leitura que você insiste em manter. Cada pequena decisão é um tijolo no muro que te separa da versão fraca que precisa morrer. A sua rotina aí, o templo onde o novo você é construído. Você não muda quem você é apenas com força de vontade. Você muda através de rituais diários. É preciso acordar no mesmo horário, mesmo nos dias difíceis. É preciso alimentar seu corpo com disciplina, sua mente com sabedoria, seu espírito com propósito. É preciso criar uma estrutura onde a fraqueza não sobreviva. Cleantes dizia que o homem estoico precisa resistir às tentações e suportar as dores, não porque gosta da dor, mas porque entendeu seu valor. O desconforto é o campo de batalha, onde a versão fraca morre e a versão forte se levanta. E você precisa abraçar o desconforto como um mestre, como um forjador da sua nova identidade. Jesus enfrentou o deserto antes de começar seu ministério. Durante 40 dias, foi tentado, foi testado, foi pressionado. E é assim que se forjam os líderes ou os guerreiros, os inabaláveis. Não no conforto, mas no deserto. Não no aplauso, mas na solidão. A pergunta que você precisa se fazer é: você está disposto a ser fiel no pouco? Você está disposto a vencer nos bastidores, onde ninguém vê? Você está pronto para construir uma vida sobre princípios inabaláveis, mesmo quando parecer que ninguém te apoia? Jordan Peterson ensina: a vida é dura. Você precisa se tornar uma pessoa capaz de suportar o peso do ser. Isso significa que você precisa se tornar alguém forte o bastante para carregar suas responsabilidades, enfrentar suas dores e ainda assim manter-se firme no propósito. Agora, eu te convido a criar uma lista. Sim, escreva. Liste seus 5 princípios inegociáveis. Declare o que você vai passar a defender com unhas e dentes. Escreva, visualize, grave isso em sua mente, porque quando as tentações surgirem, quando a vontade de desistir te visitar, será essa lista que vai te lembrar quem você está escolhendo ser. Comente aqui: eu escolho meus princípios. Compartilhe essa decisão. Faça dela pública. Porque quando você se compromete diante de outros, você aumenta sua responsabilidade diante de si mesmo. Se inscreva no canal Mente Milionária e compartilhe esse vídeo com quem precisa erguer sua fortaleza interior. Vamos juntos formar uma comunidade de construtores de caráter disciplinados do Indomáveis. Você não muda quem você é apenas com promessas bonitas ou com discursos de motivação. Você muda quem você é com rotina, com hábitos, com estrutura. É no chão duro da repetição que a sua nova identidade nasce. A versão fraca de você sobrevive no caos, na desorganização, na impulsividade. A versão forte vive na disciplina, no propósito, na construção diária. Jordan Peterson diz: se você não consegue manter o seu quarto em ordem, o que te faz pensar que pode mudar o mundo? Antes de transformar sua vida, você precisa dominar o seu espaço, o seu tempo, a sua rotina. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:26: examine cuidadosamente o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos serão seguros. Se você negligenciar a construção da sua rotina, você abrirá brechas para que a versão fraca retorne. Ela vai surgir disfarçada de cansaço, de pequenos desvios, de autossabotagem suave, de permissões sutis que, quando somadas, te levam de volta ao ponto de partida. Sua rotina precisa ser um campo fértil para o crescimento da sua versão forte e um deserto para a sobrevivência da versão fraca. É na clareza do que você faz todos os dias que sua identidade começa a mudar. Você não precisa de uma revolução gigantesca da noite para o dia. Você precisa de consistência. Você precisa de pequenas vitórias todos os dias, sem falhar. É assim que se mata a versão fraca. Por inanição. Acordar no mesmo horário. Treinar mesmo sem vontade. Estudar mesmo quando parecer que não há tempo. Meditar mesmo quando a mente estiver inquieta. Escolher o alimento certo mesmo quando o apelo ao prazer te chama. Dizer não mesmo quando o sim parece mais fácil. É aqui, no comum, que os extraordinários são formados. Jordan Peterson afirma que a vida não é feita de grandes momentos heróicos, mas da soma de milhares de pequenos atos de responsabilidade. É exatamente isso. Quando você cria uma rotina onde as pequenas decisões alimentam a versão forte, você começa a vencer. Você começa a matar aquela parte de você que procrastina, que reclama, que foge. É sobre desenhar seu dia de uma forma onde o fraco não encontra abrigo. É sobre viver como alguém que constrói, não como alguém que espera. A Bíblia diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4 menos a vitória está nas mãos dos diligentes. Está nas mãos daqueles que seguem mesmo sem aplauso, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia.
Crie uma rotina matinal poderosa. Acorde e já se conecte com sua missão. Leia algo que te eleve. Alimente-se com consciência. Exerça seu corpo. Organize seu ambiente. Prepare-se para os desafios do dia. Comece o dia matando a fraqueza de forma consciente. Cada manhã é uma guerra vencida ou perdida antes mesmo que você saia de casa. Jordan Peterson reforça que um dos maiores erros que cometemos é acreditar que não importa o que fazemos no dia a dia. Mas a verdade é que tudo o que você faz importa e afeta tudo. Pequenos deslizes são o início de grandes quedas. Pequenas vitórias são o início de grandes conquistas. Você precisa construir também uma rotina noturna. Um fechamento do dia onde você revisa suas vitórias, onde você faz ajustes, onde você se conecta com a gratidão e a responsabilidade. A Bíblia diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. O autoexame diário é essencial para que você não se perca no caminho. Griscipo dos Sales, sucessor de Cleantes, ensinava que repetir a razão sobre a emoção era o caminho para a virtude. E é exatamente isso que você precisa fazer. Repetir. Mesmo quando cansado, mesmo quando duvidando, mesmo quando ninguém mais acredita, a rotina é a mãe da virtude. A repetição é o fogo onde o aço da sua nova identidade será forjado. Você precisa entender que a rotina não é sua inimiga. Ela é o seu trono. É no domínio da rotina que você governa sobre si mesmo. Quem governa a rotina, governa a vida. Quem governa a rotina mata a fraqueza. Quem governa a rotina cria a liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É fazer o que é necessário mesmo quando não quiser. Comece pequeno, mas comece implacável. Escolha 3 hábitos para implantar com seriedade. Escreva. Comprometa-se. E faça. Todos os dias. Porque é nos dias mais difíceis que a versão forte ganha mais poder. É quando tudo em você pede para ceder e você permanece que você mata a versão fraca no coração. O fracasso não nasce no grande erro. Ele nasce nos pequenos descuidos. No café da manhã pulado. No treino adiado. No tempo desperdiçado. Nas palavras que você aceita como inofensivas, mas que plantam fraqueza na sua mente. A cada escolha que você faz, você está votando. Você está elegendo quem vai governar dentro de você. A versão que te constrói ou a versão que te destrói. A vida é uma eleição diária, e o seu futuro é o resultado acumulado dessas eleições silenciosas. Agora, escreva aqui nos comentários. Minha rotina é meu trono. Declare isso para reforçar o seu compromisso. Compartilhe essa decisão. Seja parte da comunidade que constrói a própria fortaleza de dentro para fora. Se inscreva no canal Mente Milionária e envie esse vídeo para alguém que você quer ver. Livre da própria fraqueza. Vamos juntos criar uma geração de indomáveis, disciplinados e conscientes. Matar a versão fraca de si mesmo não é fácil. Não é confortável. Não é rápido. É uma guerra diária contra a dor ou desconforto, o medo e a dúvida. É um confronto constante com as partes de você que preferem o caminho mais fácil, a segurança da mediocridade, a ilusão do descanso eterno. Jesus Cristo nos ensinou que o caminho é estreito e que poucos o encontram. Mateus 7,14. A verdade é que a transformação verdadeira só acontece quando você aceita abraçar o desconforto. Cleantes, sucessor de Zenão, dizia que o homem sábio não busca a dor, mas entende seu valor como forja da alma. A dor é o portal para a transformação. Sem dor, não há crescimento. Sem desconforto, não há força. Jordan Peterson afirma que para crescer você precisa criar calos na mente assim como cria calos nas mãos. É pela dor e pelo sofrimento que você se fortalece, que sua mente se molda, que sua alma é lapidada. Você já percebeu que as grandes conquistas da sua vida, as vitórias mais significativas vieram depois de enfrentar momentos difíceis? Depois de resistir quando tudo ao redor parecia dizer para desistir? A diferença entre aqueles que mudam e os que permanecem está em sua capacidade de suportar o desconforto e agir apesar dele. A Bíblia reforça esse princípio em Romanos 5:3-4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Você pode escolher ver a dor como inimiga ou como aliada. Escolha o poder da esperança. Mudar de verdade exige um funeral simbólico. Você precisa enterrar as desculpas, as crenças limitantes, os hábitos tóxicos, o medo de errar. Boca pra ti. Deixar morrer aquela versão fraca que tentou te controlar até hoje. E só assim o novo você poderá nascer, forte, disciplinado, inabalável. Jordan Peterson lembra que a responsabilidade é o caminho para o significado da vida. Quando você assume o controle da sua existência,
Mesmo nos momentos mais dolorosos, você encontra um propósito maior. A dor passa a fazer sentido porque ela está a serviço da sua evolução. Este processo exige coragem. Coragem para olhar para dentro e enfrentar suas sombras. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Você precisa acordar para a verdade de que só você pode ser o artífice da sua transformação. Lembre-se, não existe perfeição na jornada. O guerreiro estoico não busca a perfeição, mas a consistência. Ele cai, levanta, cai de novo. E levanta com mais força. Ele entende que a verdadeira glória está em vencer a si mesmo todos os dias. Você já tem tudo o que precisa dentro de si para vencer. Agora é hora de decidir. Decidir que vai se levantar mesmo quando não quiser. Decidir que vai agir mesmo com medo. Decidir que vai ser o arquiteto da sua própria vida. Para selar esse compromisso, escreva nos comentários: eu sou imbatível. Eu escolho crescer todo dia. Use essa frase como escudo e espada contra as dúvidas, o medo e a procrastinação. Deixe ela te lembrar diariamente quem você é. Você não está sozinho nessa jornada. Aqui, na Mente Milionária, construímos uma comunidade de guerreiros que não aceitam menos do que a grandeza. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa despertar seu verdadeiro potencial. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à liberdade verdadeira. Parabéns por chegar até aqui. Você já começou a matar a versão fraca de si mesmo e está renascendo mais forte, mais sábio, mais disciplinado. Continue firme porque a sua transformação está apenas começando. Até o próximo vídeo, onde seguiremos juntos nessa jornada de poder, clareza e vitória.